Glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua presença aqui. Nós rendemos toda a honra e toda a glória a ti, Pai. Receba toda a glória, toda a honra. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos, adorar o Senhor, falar com o Papai do céu, exaltar a Ele. Há uma presença de Deus aqui neste lugar, densa. Santo, santo, santo. O Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Chorecandaraba, surecandarama. Iremayo, oriandaramayo, candaramayo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Amigo, precisamos de Ti. Há muitas pessoas neste lugar que necessitam de um renovo nesta noite, Pai. Há muitas pessoas nesta noite que precisam ter os seus poços espirituais desentulhados. Se você crê, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Quando a presença de Deus está no ambiente, eu quero que você entenda algo. Essa presença, ela precisa fluir. Como um rio, como águas, ela precisa fluir. E o que impede o fluir? A incredulidade. Porque o texto diz: se você crer, do teu interior fluirão rios. O inimigo, ele gera muitas vezes dentro de nós uma incredulidade que impede o fluir que está dentro. Há uma presença que está dentro de fluir. Há uma presença de Deus dentro de você. Independente do que você está vivendo, do cenário que você está vivendo, independente do que você tem enfrentado, a presença de Deus está dentro de você. O que você precisa está dentro de você. Ele estará com vocês para sempre. Não vos deixará sozinhos. Vos fará lembrar de todas essas coisas. Ele vos revelará o Pai. Tudo que você precisa e eu necessito está na pessoa do Espírito Santo. Talvez você, tem gente aqui nesta noite, irmãos, que estão falando com o Papai do céu: eu não estou ouvindo a tua voz. Deixa eu te falar algo. Moisés subiu no Sinai. E ali ele ouviu a voz do Senhor. Moisés estava no deserto. E ali, através da sarça, ele ouviu a voz do Senhor. O que está acontecendo com você não é que Deus não está falando com você. Esse silêncio que você acha que vem da parte de Deus, não é que Deus está falando. É que para ouvir claramente a voz dele, você precisa primeiro silenciar as outras vozes. Eu não tive ainda o privilégio, já fui em Israel, mas no Egito eu não subi no Sinai. Mas um pastor recentemente esteve lá. Ele falou para mim: Sacar, eu entendi por que Moisés ouviu Deus no Sinai. Porque ele falou
que ele ficou alguns dias lá no Sinai, acampado. E ele falou que o silêncio era tão ensurdecedor que ele escutava o próprio tímpano dele pulsando. E naquele momento o Espírito de Deus falou com ele: para ouvir o Senhor, você precisa silenciar todas as outras vozes. Deus não está te rejeitando. Não é que Deus não está falando com você. Você que não está sintonizando a frequência correta, e você precisa fazer calar as outras vozes. O nosso maior desafio não é ouvir o Senhor. Nosso maior desafio primeiro é fazer as vozes se calarem. Tem voz dentro de você nesta noite que elas precisam se calar. Porque se você não ouvir a voz correta, você não se preparará para aquilo que está para acontecer. Eu estava meditando hoje e a palavra do Senhor diz: ao soar da última trombeta. A trombeta, ela simboliza alertas. E a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós subiremos, seremos transformados, encontraremos com Ele. Como você ouvirá o som da última trombeta se você não está habituado a ouvir as trombetas diárias? Há uma trombeta sendo tocada hoje. Você precisa abrir os teus ouvidos espirituais para essa trombeta. Não há nada mais importante na tua vida hoje que determine o teu futuro do que o som que está sendo liberado hoje. Nesse momento, Ele está atraindo você para a presença dEle. Nesse momento, Ele está dizendo: faça calar as outras vozes. Eu quero falar com pessoas aqui, Ele está dizendo, mas tem filhos que ainda estão ansiosos, que estão ouvindo muitas vozes. Sabe, às vezes nós queremos ganhar tempo e nós queremos fazer do nosso jeito. A Bíblia fala que para Deus 1000 dias é como se fosse um único. 1000 anos como se fosse um único. E um dia como se fosse 1000 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Pega essa chave. Não perde essa chave não. A sua obediência, ela pode tornar anos em dias. E a sua desobediência pode tornar dias em anos. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: o que você decide fazer? Tornar dias em anos ou anos em dias? Sabe essa situação que você está vivendo? Para Deus, 1000 anos como se fosse. Ele pode mudar sim, questão de tempo. Se você atentar tão somente à voz dele e obedecer. Olha para o teu irmão e diga assim: obediência, anos em dias. Desobediência, dias em anos. Você está vivendo um processo de muitos anos, ou você está simplificando os processos? Porque os processos não são destinos. Os processos são para preparar você para um destino. Tem gente que está vivendo um processo como uma sentença. Ele sempre vive dentro do mesmo processo. E aquilo se torna o seu destino e a sua sentença. Por quê? Porque ele não consegue ser aprovado. Deus tem um destino para você. Deus tem um futuro para você. Uma das coisas que você precisa entender, que é uma das armas que o inimigo quer usar contra você. Uma das maiores armas que o inimigo quer usar nesses dias contra você é pensar, ter um pensamento errado sobre você mesmo. Talvez grande parte dos irmãos que estão aqui nessa noite, nesse dia de hoje, ou até mesmo nessa semana, você pensou mal ao teu respeito. E a palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos mais elevados que o de vocês. Muitas pessoas que estão aqui, elas pensam mal a si próprias.
Você sabe como ter uma vida espiritual eficaz? Olha para o teu irmão, diga assim: sabe como ter uma vida espiritual eficaz? Fala para ele: você quer ter orações eficazes? Eu vou te ensinar. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago que a oração de um justo, ela pode muito em seus. Uma vida espiritual eficaz e uma vida de oração eficaz começa com você tendo uma visão de um justo. Não é sobre a eloquência da oração e nem a quantidade da oração, mas como você se apresenta na oração. Quem é você quando ora? Esses dias eu estava ministrando em um determinado lugar, e impressionante como pessoas ainda, por mais que bem intencionadas, mas talvez seu entendimento da revelação, claro, porque você vai só desfrutar daquilo que você tem a revelação. Diga comigo: eu só vou desfrutar daquilo que eu tenho a revelação. Irmão, você nunca vai orar e nunca vai trabalhar por aquilo que você não tem um sentimento de pertencimento. Vou repetir, porque Deus está liberando chaves aqui. Sabe por quê? Porque na hora que eu cheguei aqui nesse ambiente, Deus falou comigo que vocês estão num ano de expansão. Deus falou comigo que é um ano de expansão. E escute, vocês plantarão igrejas em outros territórios. Na hora que eu estava ali, Deus falou comigo: diga para eles me pedirem nações. Salmos 2:8. E diga para eles que eles começam a partir de hoje um tempo de expansão ministerial. Não preocupe com os recursos, porque Deus, aonde Ele aponta, Ele paga a conta. Ele é um Deus provedor. Amém? Mas, escute, o Espírito de Deus está movendo aqui. Quando Ele move, Ele sempre faz algo novo. Ele está fazendo uma coisa nova aqui. E quando eu entrei aqui, Ele falou comigo: é um ano de expansão. E você nunca vai aplicar o seu tempo, você nunca vai servir e orar por algo que você não tem um sentimento de pertencimento. Talvez você nunca imaginou que pisaria em outra nação, e hoje você vive em outra nação. Há tantas coisas que você talvez não tinha um pensamento de pertencimento, e o Espírito Santo trouxe a revelação para você. Porque você só desfruta daquilo que você tem a revelação e o entendimento. Veja que o texto da palavra diz: toda a terra será cheia não, eu fiz de propósito para te pegar, do conhecimento. E depois da glória. Antes da manifestação da presença vem a consciência dela. Vem a compreensão, o entendimento. Toda a terra será cheia do conhecimento e da glória. Porque você só vai desfrutar daquilo que você compreende. Muitas vezes a presença pode se manifestar e você não está compreendendo, e você não desfruta na totalidade. Eu vou repetir, eu quero que você olhe para alguém do teu lado e diga: você não vai orar, você não vai se dedicar por aquilo que você não tem um sentimento de pertencimento. O que significa isso? O diabo não quer que você tenha um sentimento de pertencimento a coisas que Deus já liberou e pertencem a você. Uma pessoa enferma, ela pode receber a cura ou não. Depende da revelação que ela tenha, a nível de quanto a cura pertence a ela. Vou repetir, uma pessoa doente, muitas vezes ela se preocupa muito mais com o teor do diagnóstico do que o pertencimento que a cura que já tem liberada para ela disponível. Porque ela não tem a compreensão da cura, como tem um conhecimento completo do seu diagnóstico. Às vezes ela não tem conhecimento nenhum na área da saúde, mas ela fala: eu fiz esse exame e fiz esse exame também, e o médico me explicou. Já há muitos anos que eu lido com essa enfermidade. Você já viu pessoas assim? E elas têm uma consciência de pertencimento em relação à enfermidade, mas elas não têm uma consciência, um entendimento de pertencimento em relação à cura. Muitas vezes você está orando por coisas que você só tem que tomar posse, que já pertencem a você. Então, ter uma vida espiritual eficaz e uma vida de oração eficaz
Primeiro, é como você se posiciona. Jesus, ele critica e fala, não seja como os hipócritas. Hipocrisia é o que, pastor Jackson? Alguém que demonstra ser uma coisa que não é. Um dos pontos mais importantes da vida de oração, primeiro, é a identidade. Não é como você ora, não é a quantidade, é importante, mas não antes da identidade. Não é a quantidade antes da identidade. Não é eloquência, mas quem se apresenta diante da oração. Mateus 6,6 diz o quê? Entra no teu quarto. Você vai entrar no teu quarto para fazer o quê? Orar. Oração tem a ver com o quê? Falar. Mas o texto fala assim, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê. Não fala ouve, fala o teu pai que te vê. E ele está falando o quê? O teu pai. O pai fala com quem? Filho. Então quando você entra na intimidade para orar, você entra com uma visão de filho? Como você tem orado? Veja que o segredo é identidade. Tiago diz, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Como posso ter uma vida de oração eficaz? Quantas vezes você orou, jejuou, buscou e não foi eficaz? Por quê? Quando você se apresentava na oração, você não se apresentava como justo, mas culpado. Você já orava com condenação no teu coração. Esses dias, como eu falei, fui orar num determinado lugar, pregar, e o irmão começou assim, pai, nós sabemos que nós não passamos de nada diante de ti. Pai, nós sabemos que nós não somos merecedores de estar diante da tua presença. Pai, nós sabemos que diante de ti nós não somos nada. Pai, nós somos pecadores. Eu olhei e falei, não é uma oração eficaz. Porque a oração de um justo é eficaz. Então eu te pergunto, como você tem pensado em relação a você mesmo? Como você tem se apresentado diante dele? O inimigo da nossa alma vai lutar de dia e de noite para afetar a tua identidade. Ele chega para o próprio Senhor Jesus e diz o quê? Se você é o Filho de Deus. Sendo que 40 dias antes dele ser levado para o deserto, ele estava sendo batizado e o pai falou, você é o meu filho e você é amado e eu tenho prazer em você. E eu te pergunto, quantos milagres Jesus tinha feito quando o pai falou isso? Quantas almas ele tinha ganhado para o pai? Quantas multiplicações de alimento ele tinha feito? Quantos curados ele tinha curado? Porque o pai está dizendo que você é meu filho, não por aquilo que você faz, mas estou falando agora de quem você é na sua identidade. Você é meu filho, eu te amo, filiação, e eu tenho prazer em você por ser quem você é, e você ter a revelação de quem eu sou como pai. Então ali Deus não estava falando daquilo que o pai, o amor de Deus e a filiação de Deus para com Jesus não tinha a ver com o que ele fazia, mas com o que ele estava se tornando. E aí Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. E a Bíblia diz assim, escute o que eu estou falando. E ele teve fome. Quando deu 40 dias, Jesus teve. E o diabo apareceu para ele e falou, se tu és o Filho de Deus, ordene que essa pedra se torne pão. Ei, em momentos de fraqueza, o diabo vai aparecer para tentar afetar a tua identidade. É a primeira coisa. Alguém aqui comigo? Em momentos que você está fraco, ele vai fazer você tentar negociar a tua identidade. Você lembra o que aconteceu com Esaú? Ele vai caçar. E a Bíblia fala que Esaú era o quê? Um exímio o quê? Caçador. E naquele dia o orgulho dele foi ferido, porque ele foi caçar e voltou sem nada. Ali começou, a identidade dele foi afetada. E o irmão chega e fala, você quer trocar a sua primogenitura e a bênção da primogenitura por um prato de lentilha? E a Bíblia fala que ele estava cansado de voltar da caça sem nenhuma caça. E ele negociou princípios espirituais, a sua identidade por algo momentâneo. Tome cuidado quando você tiver momentos de crise, como alguns eu vejo no Espírito estão, e você negociar princípios espirituais e negociar a tua identidade, quem você é nele, por resultados rápidos.
Quando você estiver cansado, não tome nenhuma decisão. Quando você estiver cansado, não negocie. Quando você estiver cansado, vai para a presença do Pai, descanse nele. Desfrute da presença dele, porque a presença nele, na presença dele nós nos tornamos. Quando gastamos tempo diante da presença dele, nos tornamos. Quanto tempo você tem gastado diante dele? Você hoje, essa semana, tem pessoas aqui, Deus está me mostrando, você tentou resolver muitas coisas. Você deveria estar gastando tempo se tornando, porque na hora que você tem a identidade firmada e você entra em regiões celestiais, na oração com a tua identidade, o resultado e a eficácia da oração de um justo será muito maior do que você ficar tentando fazer o que você está tentando fazer. Por isso, ele diz: eu é que sei que pensamentos que tem ao seu pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Quando você tem pensamentos de paz a teu respeito, porque Deus não está pensando mal de você. Essa enfermidade, Deus não está te punindo, é para a glória dele. A mentalidade de punição é religiosa. Quem pecou Jesus para que esse menino nascesse cego assim? Ninguém pecou. Como assim? De onde vocês tiraram essa mentalidade? Mas isso é para que o Senhor seja glorificado. Essa enfermidade vai ser para a glória de Deus. Eu me lembro quando 11 anos atrás a minha esposa foi diagnosticada com câncer. E quando a gente chegou no médico, no momento do diagnóstico, o médico, ele foi muito infeliz. Ele falou assim: ai, que jovem, tão azarada, tão jovem, cheia de vida, com câncer. A minha esposa pôs a mão na mesa e falou assim: tudo isso que eu estou enfrentando, eu sei que vai passar, e será para a glória de Deus. E hoje ela está aqui curada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu te falar algo para você. Tudo que você está vivendo vai passar. Tudo, mas a palavra dele, ela permanece para sempre, assim como ele. Deus te salvou e te justificou, eu e você, para sermos filhos, para termos confiança. Entra com confiança. Tem pessoas aqui que estão com medo de entrar na presença de Deus. Entra com confiança. A sua oração vai ser eficaz. A sua vida espiritual vai ser eficaz. Quando? Quando você voltar à tua identidade original. Você vai entrar e falar: Pai, eu sei. Você não vai dizer: eu não sou nada, eu não passo, Senhor, de um pecador. Pai, eu sei que eu sou um filho amado, perdoado, remido, resgatado, justificado, e com justiça eu entro diante da tua presença no Santo dos Santos, para desfrutar da tua presença e para ordenar para que esses espíritos malignos de enfermidade saiam da nossa casa, que esse espírito de miséria saia. Satanás solta, abre mão agora, tira suas garras, porque é um tempo de liberação sobre a nossa família, sobre a igreja, e você vai entrando em regiões celestiais. O que a Bíblia diz? Olha para o teu irmão do teu lado, fala para ele: onde você está sentado? Fala: aqui do meu lado. Fala assim: não somente do teu lado, mas também estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Está vendo? Você precisa saber a tua identidade espiritual, o teu posicionamento no mundo espiritual. Quando o Senhor Jesus te colocou em regiões celestiais, Ele colocou você num posicionamento estratégico para lutar contra principados e potestades, dominadores e forças malignas, para que você pudesse o quê? Ser mais que vencedor. Muito mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou dar só um exemplo. Quem aqui gosta de futebol? Aí você assiste o jogo, terminou o jogo, você já sabe o resultado, vai lá, assiste o VT. Se você soubesse o resultado do jogo, você sofreria? A mesma coisa. Por que você está sofrendo? No final ele perde, você vence. Você é muito mais que vencedor. Não tem negociação. Você é muito mais que vencedor. Mas você só vai desfrutar da revelação que você compreende. Pega essa revelação no teu espírito hoje. Há muitas pessoas aqui preocupadas com muitas coisas. Só uma você deve preocupar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, eu admiro essa casa porque ela
Qualquer lugar que você vai, eu já preguei lá nos Estados Unidos, em Porto, tive o privilégio de estar. Todas têm o mesmo DNA, como nós estávamos falando ali atrás, de valorizar a presença de Deus. É onde o Espírito de Deus tem liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. Igrejas e ministérios que ensinam as pessoas a buscarem a Deus, não vai precisar ensinar as pessoas a buscarem as coisas. Porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. As coisas são acréscimo, Ele é prioridade. Aqui nessa casa, Jesus é a prioridade. As coisas são acréscimos. Então nós não precisamos buscar as coisas, porque as coisas são consequências daqueles que buscam em primeiro lugar a vontade dEle, a justiça dEle, a presença dEle. Busca a presença de Deus na sua casa, busca a presença de Deus na tua empresa, nos teus negócios. Busca a presença de Deus hoje. A palavra do Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas. Não, vamos procurar um predinho para a igreja. Vamos procurar um carrinho. Senhor, me dá um carrinho, tá tudo certo. Irmão, Deus não tem para você carrinho. Pensei que eu vi uns améns. Deus não tem para você uma casinha. Catedral, Deus não tem para você um predinho. Porque biblicamente Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que você ainda não sabe. Deus tem prédio grande, Deus tem casa grande, Deus tem carro grande, Deus tem coisas grandes para você. É tempo de expansão desse ministério, é tempo de expansão desta casa, é tempo de expansão daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Esse incômodo logo vai passar. É tempo de expansão. Deus, Ele está mexendo nas estruturas. Então quando você orar, você orarão a mim e eu responderei. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Como é que você vai orar? Primeira coisa, a identidade. Fala: a minha autoridade está na identidade. Não perca a tua identidade. Amém? Então eu vou te dar uma oportunidade. Ainda temos tempo. Eu estou só fluindo naquilo que Ele está pedindo. Você vai fechar os teus olhos. Você crê que você está num ambiente profético? E você vai orar agora como um justo. O que você está precisando? Cura, restauração. Não é pôr Deus na parede, não é isso. Mas é você se posicionar como um filho justificado. Não justo pela sua própria justiça, porque a nossa justiça não pode nos justificar. Mas a Bíblia fala que nós fomos justificados. Não poderíamos ter comunhão com Deus sem a justificação, que é o sacrifício de Jesus que nos justifica. Então nós temos essa confiança. Nós temos um sacerdote fiel, um sumo sacerdote, Cristo, para entrarmos com confiança na presença. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, primeira coisa, feche os teus olhos agora e comece a orar como um justo. Vamos, se posicione agora. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que você ainda não sabe. Rocandarabassure lababashura labababa. Rocondoroni andaralababassure candalababash. Shondaralabassure candalamamassure candalamaha. Oriandalabassure candalamahai. Shodandaralabassure candalababassure candalamamaye. Oriandalabayo. Como um justo, ore, ore com autoridade diante do Senhor. Oriandalabaye ederemayo. Ele está restabelecendo a tua verdadeira identidade. Vamos.
Ele está renovando você. Não se esqueça da tua autoridade. Não se esqueça da tua identidade. Não se esqueça da identidade que Deus confiou em você. A aliança que Deus tem com você, ela permanece. O justo ele pode cair, mas o Senhor levanta. É uma noite que Deus quer renovar a aliança com você. Tem pessoas aqui que Deus está me mostrando, elas não estão 100% do seu potencial. E elas estão debaixo de acusação e de culpa, porque elas se cobram muito. Tem momentos que você precisa usufruir da misericórdia e da compaixão que você tanto pregou para outros. Sabe, Deus está movendo de forma diferente, com uma graça, uma leveza aqui hoje. Porque precisa restaurar vidas aqui. Vou repetir, muitas vezes a compaixão que você tanto pregou para as pessoas, quando elas falharam, você pregou para elas, você precisa também usufruir dela. Às vezes você coloca uma medida muito alta para você, que o Senhor não exigiu. Ele só quer uma coisa de você: rendição. Para alguns está muito pesado. E para expandir e avançar para o novo tempo que Deus tem, nós precisamos primeiro tampar as brechas, fortalecer as estruturas. Então por isso ainda não está quase para acontecer, está quase para romper. E o que falta para vir esse rompimento? Precisa vir cura, precisa vir renovo. Eu vejo batalhas que vocês enfrentaram nos 3 anos passados, que ainda tem resquícios dessas guerras. Pessoas que perderam pessoas nos últimos 3 anos, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que na pandemia perderam amigos, pessoas que a sua saúde nunca mais foi a mesma, as suas emoções. E antes de Deus entregar tantas coisas na sua mão, tantas bênçãos, projetos, o mais importante é você. A Bíblia fala que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. O que isso significa? Quando você olha para os olhos de Deus, dentro da pupila dos olhos dele, você olha o reflexo de para onde ele está olhando. Ele está olhando para nós. Nós estamos guardados dentro dos olhos dele. E tem uma unção de cura aqui nesta noite, na alma. O novo só vai vir se o odre for restaurado. Ele ama tanto você que ele falou: eu não vou deitar o vinho novo, porque senão vou perder o odre. Tantas perdas e tantas dores que vieram, e tantas marcas que ficaram, mas Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está restaurando. Pastores dessa casa, líderes dessa casa, igreja, lembre-se sempre que o pastor, ele é uma ovelha com cajado na mão. Deus está curando os pastores desta casa. Eu não admito e não aceito, na autoridade do nome de Jesus,
pastores e líderes dessa casa com burnout. O inimigo não vai usar essa estratégia aqui do esgotamento emocional. Quando você estiver cansado, não negocie os princípios. Pare. É mais importante você do que o avanço. O avanço pode esperar. Sabe o que eu estou vendo? Pessoas com a espada colada na mão. Sabe o que eu estou vendo? Líderes com a armadura amassada. Aguentou a guerra, mas a armadura amassou, ficaram os hematomas. Sabe quando a armadura amassa e aí cria o hematoma? E o Senhor falou assim: estou trazendo cura. Os líderes e os pastores, pela lógica, são os que estão sentados na primeira fileira, pastora? É isso? São esses? São esses aqui todos? Agora, só assim, bem leve. Segura um pouco a bateria agora. Assim, bem leve, bem fluindo. Isso. Vai fluindo, Espírito Santo. Xaraba. Isso. Pode subir o teu um pouquinho mais. Isso. Bem assim. Xaralabagassure candaramahas. Que eu preciso ser cirúrgico naquilo que o Espírito está pedindo. Pai, esses dois já geraram tanto. E parece que, como uma fonte, que aí vai entulhando, vai parar de jorrar, vai mirrar. Mas nós desentulhamos os poços e o útero espiritual deles. Seja desentulhado o útero espiritual. Eu retiro toda esterilidade. Eu removo a esterilidade do útero. E lanço agora, no mais profundo abismo de fogo, toda esterilidade que foi lançado como sentença sobre eles. E vai brotar, vai germinar vida. Abra os poços que estavam fechados, retidos. Abra os poços. Brota o poço. Brota o poço. Rakatarabasure kandala. Sharakadalabahas. Rakandalabas. Sharabalababa. Do deserto ou você volta melhorado ou amargurado. Ele está tirando o fel. Ele está tirando o veneno. Espírito Santo. Quando Deus quer trazer um tempo de avanço, de alinhamento para uma casa, Ele alinha o sacerdote. Quando Deus quer trazer um tempo de avanço e alinhamento para uma casa espiritual, para uma igreja, para uma família, o sacerdote, para uma casa espiritual, a igreja, os pastores. Ele está curando primeiro os pastores. Está renovando, restaurando. Eles dão tudo, entregam tudo e precisavam desse renovo. E pela imposição das minhas mãos, aviva o dom que é neles. Desentulhamos os poços agora, para voltar a brotar. Porque é um tempo de avanço para esta casa. Em nome de Jesus.
Hoje Ele está curando vocês dois. E está gerando coisa nova dentro de vocês. O teu útero já está cheio de novo. Sabe o que eu estou ouvindo quando eu ponho a mão no teu útero? Nações gritando, clamando. Você vai começar a ter um grito por algumas nações dentro de você. Clamor por elas. Uma chave está sendo virada hoje nesse lugar, e não vai ser mais o mesmo. Alarga o tenda da tua habitação, porque crescerão. Vocês tocarão outros territórios, outras nações. Vocês tocarão outras nações. E algumas nações específicas que vocês já estão, Deus vai colocar uma atenção especial. Haverá um tempo de investimento para avanço do reino na Espanha, no ministério de vocês, para que outras igrejas sejam plantadas. Eu vejo nações com idioma hispano clamando por vocês, não só na Espanha, como nos países latinos, profeta. Por isso Deus mandou tocar no ventre dele, porque quando eu estive lá no norte, eu sei que ele é pastor lá ele é latino, né? E Deus, na hora que eu toquei nele aqui, pastor, eu tenho que falar o que Deus está mandando, é pregar tudo bonitinho. Por isso que eu mandei o texto, mas eu estou fazendo o que o Papai do Céu está mandando. Eu queria ministrar para a igreja num todo, mas ele falou, você precisa ministrar nos pastores primeiro. E aí, na hora que eu pus aqui a mão, eu senti o grito de várias nações em espanhol, gritando. Eu sei que ele é hispano, que eu conheci ele lá no norte, ele antes de mim ministrou. Mas não é porque eu sei, é porque o Espírito me mostrou. E aí eu fui lá e voltei e falou, diga para ele que as nações de língua hispana estão clamando. Espanha e outros países da América Latina. E vocês vão plantar igrejas lá, vão enviar missionários lá. 3 semanas eu falei com ele. Ele é o meu pastor local aqui da igreja hispana. E há umas 3 semanas atrás eu me reuni com ele para falar justamente sobre a expansão da igreja de fala hispana nas nações. 3 semanas. Glória a Deus. Deus está falando. Amém. Deus está falando. Há uma presença aqui. Vai comendo a presença, vai desfrutando. O que você veio ver? Um caniço agitado pelo vento. A Bíblia fala conferindo as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito de Deus está aqui porque Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade.
Xerele basure candalamana e ederemas. Xeremaere malabae. Deixa o Espírito de Deus fluir. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Efratá, que se abra os teus ouvidos espirituais. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça. Tudo que você precisa é da presença. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar,
sua voz, você que ora em línguas, começa a orar em outras línguas, porque a oração em outras línguas, ela torna a tua mente infrutífera. E muitos aqui foram atacados na sua mente nesses dias. E agora é o momento de você deixar a tua mente infrutífera, para que o teu espírito seja renovado e restaurado. Vamos, levante a sua voz. E você que já ora em outras línguas, receba variedades. Agora, fogo de Deus, sopra sobre esta casa, sopra sobre este lugar. Renova as vidas agora, restaura as vidas agora. Sopra, Espírito Santo. Receba o renovo, receba o renovo, receba o consolo. Espírito de Deus, sopra, sopra, sopra. Você que ainda não ora em outras línguas, essa promessa é para você nos últimos dias. Diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então você pode abrir os teus lábios e Deus vai encher os teus lábios. O fogo de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Receba o poder de Deus, receba o poder de Deus, receba a glória de Deus. Seja restaurado, seja renovado. Ore com autoridade e entendimento. Espírito Santo, sopra, Espírito, sopra, Espírito de Deus. Enche esse lugar com tua glória. Queima toda a incredulidade, queima todo o medo. Vai queimando, é tempo de expansão, é um tempo de avanço, é um tempo de firmar bem as estacas, porque é um tempo de crescimento. Está doendo porque você está crescendo, está doendo porque é um tempo de avanço. As almas estão clamando. Não diga que ainda falta muito tempo para a colheita. Os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Orai ao Senhor da seara, que envia os seus trabalhadores. Almas, almas, filho, não é um negócio. Você tem o meu coração e eu tenho o teu. Para você, igreja não é um negócio, ministrar não é um negócio, e para as nações não é um negócio. As almas estão clamando, as vidas estão clamando. Por isso levarei vocês ainda a muitos lugares. Levarei o ministério de vocês aos quatro cantos dessa terra. Almas estão clamando: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos das nações, batizando-os. Ei, vão, façam discípulos das nações. Não julgue que o ministério de vocês já está no nível. Não julgue que já tem alcançado. Ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Receba uma nova medida, receba uma nova unção, receba uma nova porção. Estou confiando uma nova medida para vocês hoje. Vocês foram pesados na balança e foram aprovados. Receba uma nova patente espiritual. Novos territórios, recebam vidas. Oh. Receba o poder de Deus. Senhor, vai fluindo o teu espírito aqui, Pai. Aqueles que estavam doentes sejam curados. Aqueles que estavam desanimados sejam encorajados. Em nome de Jesus. Você só vai ser feliz vivendo a totalidade do propósito de Deus para a tua vida. O teu problema é uma distração. Deixa o teu problema de lado e cuide das coisas do seu pai, que o teu pai vai cuidar das suas coisas. Cuide das coisas do teu pai do reino, e o teu pai vai cuidar de você e da tua família. Os teus problemas são distrações que te tiram do propósito. Volte para o propósito, volte para a presença, volte para o teu destino profético. Toque pessoas, cure pessoas, liberte pessoas, salve pessoas. Vidas importam para Deus.
Deus vai colocar dores de parto em você por vidas, por nações, por igrejas que precisam ainda ser plantadas. Você vai enviar pessoas, você vai manter pessoas. Deus vai prosperar você para manter a igreja dele na terra. Deus deu uma visão para Noé, para ele construir uma arca. Ele teve que viabilizar o material e toda a estrutura. Deus está plantando dentro de nós hoje um projeto, uma visão. Nós temos que remir as riquezas dessa terra para torná-las riquezas eternas. Ajunte o teu tesouro onde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não corrói. A Bíblia fala que se nós não sabemos administrar as riquezas ilícitas dessa terra, quanto mais as eternas, as lícitas. Deus quer confiar mais recursos nas suas mãos, mas você só pode ter as coisas quando as coisas não estiverem em você. Os recursos precisam ser aplicados para a expansão do reino de Deus na terra. Eu sinto que há um câmbio para acontecer na vida pessoal de muitas pessoas aqui. Mas você muitas vezes tem retido aquilo que Deus já mandou você entregar. Existem pessoas aqui que Deus já falou exclusivamente para você o que Ele quer que você entregue de oferta. E você tem relutado. Eu te pergunto, por que Deus, tendo o poder da criação e criar todos os seres humanos, Ele vira para alguém e fala: me dá o teu único filho? Porque sempre aquilo que está a ponto de governar o seu coração, Deus vai pedir. Deus não vai pedir o que Ele precisa. Ele vai pedir aquilo que está a ponto de governar você, para livrar você, por amor. O maior sonho de Abraão era ter um filho. Então Deus pede seu único filho, para que aquele filho não tome no coração de Abraão o lugar que é de Deus.